A CCJ do Senado adiou a votação da PEC para criminalizar a posse e o porte de todas as drogas. Essa proposta foi uma iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de o Supremo Tribunal Federal iniciar a votação da descriminalização do porte de drogas ou porte somente de maconha. Senadores pediram vista e essa PEC deve ser votada só na primeira semana de dezembro na comissão. O relator da proposta, Efraim Filho, realizou um acordo para que a criminalização seja votada logo em seguida no plenário do Senado. Então, primeiro a votação na comissão, depois votação em plenário. Dantas, quais são os acordos para a votação dessa PEC? Há uma concordância com a maior parte dos senadores e faça sua conclusão em relação ao tema anterior, por favor. Não, há uma disposição em se fazer avançar essa PEC. Nós estamos aí com uma pauta muito cheia, uma pauta repleta de propostas importantes de emendas constitucionais. Eu queria só voltar um pouquinho, quando a gente fala dessa questão do Supremo querer legislar, vai além dessas pautas, vamos dizer assim, de opinião, de comportamento. A gente está falando aí da questão das drogas, do aborto. O STF tem tomado decisões que meio que até antecipam a reforma tributária. Tem tomado decisões em matéria tributária, tem inclusive dado aí, validado a retroatividade de leis que estão trazendo uma insegurança jurídica para o mercado enorme. Então, esse problema, ele é verificado por diferentes setores. Como o Congresso é uma caixa de ressonância justamente da sociedade como um todo, seus interesses, seus lobbies, etc., está todo mundo, as bancadas, né, as frentes parlamentares, que o Zé sempre menciona aqui, que é como hoje os parlamentares se organizam, os lobbies se organizam através das frentes parlamentares, está todo mundo em alerta. Quer dizer, não é um problema do Congresso. O Congresso também está virando, ele é correia de transmissão desses interesses da sociedade. Então está todo mundo preocupado. O sujeito é empresário, né? Ganhou na justiça, agora está perdendo, está tendo de pagar imposto que ele achou que não era devido, que a justiça tinha dito que não era devido, e de repente o Supremo, inclusive em última instância, né, a coisa já tramitada, já julgada, já pacificada, e de repente o Supremo reinterpreta aquilo e traz uma insegurança jurídica, mexendo no balanço de várias grandes empresas, vários grandes grupos do país inteiro, que agora tem de fazer cálculo e colocar alguns bilhões no passivo da empresa. Então, assim, é uma coisa que está mexendo com a sociedade inteira. É isso que o Supremo precisa rever, precisa olhar e falar assim, não tem que se meter em tudo. Claro, mas a Constituição trata de tudo. Foi inclusive uma justificativa que o próprio presidente Barroso deu. A Constituição trata de tudo, mas espera aí, né? Tem que haver um limite. Não é possível começar a legislar atropelando o papel do Congresso. Pois é, você, Beraldo, essa questão que envolve a criminalização do porte de drogas me parece sintomático quando a gente fala desse desequilíbrio entre os poderes, né? Pois é, e assim, Dantas, ninguém quer perder poder, esse é o fato concreto. Ministros ontem atuaram junto aos senadores para esvaziar a sessão. Como é que pode uma coisa dessa? O ministro militante, ele está atuando na esfera política para influenciar numa decisão soberana do Senado. Está absolutamente tudo errado quando a gente vê essas coisas. E aí você imaginar que eles terão a consciência em relação a esses temas, essa questão das drogas, isso é essencial, porque a droga é o grande mal da sociedade brasileira e do Brasil como um todo. Você tem, a partir das drogas, todo um sistema de comércio de armas ilegal, você tem todo o problema da corrupção de menores que saem do seu caminho de educação para poder entrar no mundo do crime e com isso aniquilar toda uma geração. Você tem áreas do Brasil onde perdemos a soberania. As forças policiais não entram em determinados lugares. Os serviços públicos, os prestadores de serviço público não podem entrar para prestar o serviço. Eu fiquei impressionado. Mota, você está aí no Rio. Fiquei impressionado semana passada no Rio de Janeiro, na Rocinha, no Vidigal, onde 87% da energia
é roubada da prestadora de serviço público, os moradores ficaram bravos porque houve interrupção no fornecimento, fecharam as vias de acesso em frente a essas comunidades em protesto, porque eles não pagam, roubam energia, ainda vão interferir no funcionamento da cidade. Então, assim, o submundo é permitido. E quando esta confusão se forma, muito em função dessa postura completamente inerte em relação ao crescimento do tráfico de drogas e do poder paralelo, a gente vê a sociedade simplesmente caindo num poço, num buraco, né? A gente fica completamente sem referências. E aí, de novo, manda quem fala mais alto. Mota, depois o Zé Maria. Vai você, Mota. Eu nem sei qual é o aspecto dessa notícia que eu vou comentar, porque é tanta coisa. Bom, eu me lembrei de um meme. Durante o auge do ativismo judicial aqui no Brasil, há uns 6 meses atrás, um ano e pouco, vocês decidem, né? Qual foi a época em que a gente teve o ativismo judicial mais forte. E rolava nas redes sociais o meme do Tim Maia. Era uma foto do Tim Maia no microfone, e em cima estava escrito assim: esquece a Constituição, faz o que o seu coração mandar. Poderia ser o lema, né, do Brasil. Esquece a Constituição. Vamos lá, qual é o sentimento de hoje? Vamos liberar o baseado? Baseado pesa quanto? Beraldo, eu nunca fumei um baseado na minha vida. Me ajuda aí. Eu também não vou poder te ajudar nisso. Eu tive que fazer as contas aquela vez que falaram em 100 gramas, comentaram nas redes sociais em 5 gramas cada cigarro. Pois é. Aí a gente entra numa discussão que eu preciso colocá-la da seguinte forma. Droga é ilegal. Na minha opinião, tem que permanecer ilegal, porque é uma coisa horrível, conduz à dependência. Mas o papai Estado quer regular, quer liberar, porque isso vai ajudar os oprimidos, né, os vulneráveis. De alguma forma, você dar droga para quem está numa condição ruim, de vida ruim, vai fazer com que essas pessoas melhorem. Eu sou completamente contra. Tá? Eu acho que se alguém quer fazer algo ilegal, esse desejo não obriga a sociedade a legalizar aquela coisa, para que a pessoa se sinta melhor. Não, eu fazia, era ilegal, agora é legal, que bom para mim. A sociedade não tem obrigação de legalizar uma coisa que é ruim, que é perniciosa, que não leva ninguém para uma vida melhor. Para mim, essa discussão acaba aqui. Todo o resto é acessório. Qual é o peso, quantos cigarros... É crime, é ilegal. Como é que você pode discutir a legalização de um troço que só traz prejuízo para as pessoas? Dantas faz um complemento, depois eu passo para o Zé. Dantas. É bom lembrar que o tráfico de drogas é crime hediondo. Como é que se quer legalizar o destino, o consumidor final, mantendo a origem como um crime, não um crime comum, um crime hediondo? É essa falta de coerência que habita essa discussão e que, infelizmente, coloca todo esse discurso de legalização ou de despenalização acima de uma coisa fabricada. É fake news, praticamente. Quer dizer, você não consegue sustentar, você não consegue fundamentar a sua decisão. Você fala assim, não, tem que liberar por causa disso, porque onde o camarada saúde, vai comprar, etc, Dantas? tá bom. O cara vai comprar do crime, pô. O cara vai comprar do crime, não vende na farmácia, não vende no mercado. Ah, não, então tem que legalizar na origem, mas é óbvio. Aí se legaliza na origem, você vai fazer o quê com o PCC? Você vai o quê? Vai anistiar os criminosos, vai liberar o Fernandinho Beiramar, vai anistiar a turma do Comando Vermelho. Se bobear, o PCC faz IPO e vende papel na bolsa ainda. A legislação... mas é isso, quer dizer... a legislação penal... é muito curioso. Dantas, a legislação penal retroage para beneficiar o réu aqui no Brasil. Então, se acabarem com o crime de tráfico hoje, todo mundo que está preso, solta. Todos os traficantes. Mas é isso, essa é a grande revolução que se quer fazer. Você imagina, você libertou um sujeito, no dia seguinte ele esfaqueou lá o menino no show. Quer dizer, o que vocês acham que esses caras estão acostumados a pegar uma metralhadora na mão e sair fuzilando todo mundo
né, tá acostumado, inclusive, a cometer diversos outros crimes dentro ali daquele ambiente, que o ambiente do crime é um ambiente absolutamente insano, né? Você vive do crime para o crime, com o crime. A gente estava falando aqui de estupro, de vulnerável, etc. e tal, que acontece justamente nessas regiões onde o crime domina, porque não tem presença do Estado, não tem nenhum tipo de garantia. As famílias estão todas submetidas a esse, porque são ditadores também, ou não. A milícia ocupa um lugar, bota uma barricada e estabelece a lei do silêncio. O toque de recolher, o sujeito da favela, lá com o Comando Vermelho dominando, não pode sair a partir das 10, não pode sair na rua. O que é isso? Se não é uma ditadura? E se não é um regime de força? E nesse caso, né, com um tribunal, né, com um tribunal paralelo que decide com pena de morte, queimado dentro do pneu, lá no micro-ondas. Então, assim, é inacreditável que você tenha pessoas que se dizem humanistas ocupando cargos de posição, né, importantes, liderando instituições, querendo relativizar o crime, querendo relativizar a droga, querendo relativizar o crime organizado, querendo relativizar aquilo que mais causa dano à sociedade. Dizer que a guerra contra as drogas fracassou é uma inverdade, é falso na sua origem. Se tivesse fracassado, eles já tinham dominado tudo, inclusive. Eu vou passar para o Zé para fechar. Acho que o Beraldo quer falar alguma coisa rapidamente, é isso, Beraldo? Só para dizer, Dantas, é que eles acreditam que o PCC vai começar a pagar imposto. Eles estão achando isso. Zé Maria, para fechar. Olha, seria inocência dizer que o Supremo Tribunal Federal quer liberar as drogas no Brasil. Não é o objetivo do Supremo, essa matéria não discute isso. Esse julgamento, ele discute quem é o traficante e quem é o usuário, o dependente ou o usuário, em geral. Esse é o grande debate. O pedido é que é ridículo, que diz o seguinte, que reclama o direito individual, o direito da pessoa de se automutilar, ou seja, de usar drogas. Esse debate já foi feito no Supremo com cinto de segurança, dizendo, olha, a pessoa não precisa ser obrigada a usar cinto de segurança e nem capacete na moto, porque trata-se de uma decisão pessoal de se submeter a esse perigo. Mas o grande argumento contra esses dois argumentos que pode ser usado agora é de que quem anda de moto sem capacete sobrecarrega o serviço público de saúde. Quem anda sem cinto de segurança sobrecarrega o sistema de saúde. Da mesma forma, os dependentes e os que usam drogas, né? Então, qual é o grande debate aí? É o que é traficante e o que é o usuário. O Supremo não pode definir nuances. É binário, sim ou não. E aí, quando define isso aí, que é uma impossibilidade de fazer uma lei, escrever com artigos, com atenuantes, né? Acontecem essas aberrações que vocês estão dizendo que é verdade. Quer dizer, se você libera a partir de uma quantidade, eu conversei com o relator dessa matéria. O senador Efraim me diz o seguinte, e eu estou levando para a Constituição o que já existe na legislação de drogas. Traficante, ele é definido como traficante em circunstâncias que a lei descreve. O local da apreensão, se tem antecedentes criminais, se a pessoa tem antecedentes, a quantidade de drogas, sim. Mas quem deve definir isso, em primeira mão, é o policial. Ele sabe se tem dinheiro trocado, se a pessoa está negociando. Aí depois o Ministério Público e a Justiça vão decidir. Todas as decisões judiciais são discricionárias, né? Existem atenuantes e tal, e ali não tem jeito. É o juiz que vai decidir, a Justiça, que começa lá no policial. E aí estão fazendo um cavalo de pau à toa. E mais, esta é a emenda constitucional mais forte institucionalmente que tem notícia nos últimos anos. Quem assinou essa emenda foi o presidente do Senado. Já existia projeto lá, mas ele fez questão de assinar. E todos os líderes assinaram em apoio à emenda à Constituição. Então, a força dessa ser barrada assim, eu não acredito.